Olá, meus amigos. Uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de prosperidade, de benção, de muita coisa boa, muita coisa boa. Eu quero compartilhar um sentimento, um pensamento e, para mim, uma revelação de que muitas das vezes nós passamos por momentos onde nós olhamos à nossa volta e parece que nos falta ferramentas para fazer o que precisa ser feito. Isso no que diz respeito ao âmbito físico ou no que diz respeito ao âmbito espiritual. E muitas das vezes nós procuramos e a gente vê que, olha, eu poderia, se eu ainda tivesse aquele objeto, se eu ainda tivesse aquilo, se ainda eu tivesse aquele outro, talvez fosse diferente hoje. Aí um ponto muito importante que me ocorreu, né? Eu lembro que meu pai, ele tinha o hábito de toda a ferramenta que ele comprava, ele dava. Porque ele já tinha a expectativa de que aquela ferramenta ia sumir. Então ele falava assim, é inacreditável, toda a ferramenta que eu compro, ela some. Então o que ele fazia? Ele comprava um alicate, por exemplo, e aí fazia uso do alicate, terminava de usar, ele dava um fulano, falava, pode levar esse alicate para você. Mas acabou de comprar, não, pode levar, eu sei que alguém vai levar embora, então eu prefiro dar. E aí quando eu precisava de um alicate novamente, adivinha o que tinha que fazer, amigo? Tinha que comprar, porque não tinha mais, já tinha dado para outra pessoa. Então imagina essa mesma situação, você está dentro da tua casa agora, aí você precisa de um martelo. Esses dias eu estava em casa, precisava de um martelo. Foi de martelo. E aí, cadê o martelo? Aí eu lembrei que eu tinha levado o martelo para o escritório para poder pregar uns quadros e por fim eu não estava com o martelo aí na minha mão. Ou numa outra oportunidade eu emprestei a extensão pro vizinho e aí eu precisava da extensão para ligar o notebook, ligar algumas coisas simultaneamente. Cadê a extensão? Não estava ali comigo. E acabou que eu não fiz o que precisava ser feito, ou em outras situações a gente acaba prorrogando o que era para ser feito hoje, acaba deixando para fazer no outro dia, e às vezes acaba que não faz, né? Agora imagina essa situação no âmbito espiritual. Muitas das vezes nós temos, porque Deus ele nos condicionou desde o nosso nascimento com todas as ferramentas que nós precisamos para poder servi-lo, para poder adorá-lo ou para nos desenvolvermos também, entende? Então se você tem ali, por exemplo, uma proposta aí de ser, por exemplo, um vendedor, então é natural que você nasceu ali com o dom da comunicação, o dom de conversar, o dom de falar, as ferramentas necessárias para ser um vendedor, né? Ou se você nasceu para ser um pregador da palavra, então você consegue trazer as coisas com uma qualidade maior, com mais explicação, com mais embasamento. Então todos nós nascemos com todas as ferramentas que nós precisamos, isso é fato, isso no sentido espiritual. Tudo que nós precisamos para nos autodesenvolvermos, nós já nascemos com aquilo ali. Mas aí ao longo do caminho, às vezes acontece uma coisa que eu preferi chamar agora como alívio de excesso de peso. E como é isso? Imagina que você está com uma bagagem muito pesada e aí você acha que você pode abrir mão de X valor, abrir mão de X dom até, inclusive, porque você está muito pesado, você está num momento assim de adversidade, de dificuldade, e aí aquela pessoa que tinha o hábito de orar já não ora mais, levantava de madrugada para orar, mas já não levanta mais, ia na casa do enfermo, já não vai mais. Então o que é isso? É você se livrando das tuas ferramentas ao longo do caminho, simplesmente por conta de você não conseguir carregá-las, ou talvez simplesmente não querer carregá-las, ter priorizado outras coisas que naquele momento essa ferramenta não se fazia necessária. Ou, por exemplo, eu lembro que em 2016 eu li um livro, e esse livro me trouxe um aprendizado muito grande mesmo. E só que aí eu fui instruído de que esse livro não era um bom livro, que não fazia sentido eu ler, e aí o que aconteceu? Eu deixei de ler o livro. Hoje eu estou agora em 2023 e eu me dou conta de que aquele conteúdo
que eu havia lido em 2016, ele se faz necessário agora. E aí eu preciso correr contra o tempo, tentar refazer essa leitura. Só que qual que é o problema nesse momento, por exemplo? Lá em 2016, para mim tudo aquilo fazia sentido. Só que como eu fui condicionado a desacreditar daquilo, hoje eu preciso reaprender o sentido daquilo ali, do que aquilo ali representa, conscientizar o meu subconsciente e conscientizar minha mente de que isso se faz necessário para que, uma vez que eu leio, eu consiga aplicar todo aquele conhecimento, entende? E aí, às vezes, muito pior do que isso, é quando uma coisa é você abrir mão das suas próprias ferramentas, digamos assim. O problema é quando você dá a gestão dessas ferramentas para outras pessoas, entende? Isso no que diz respeito à questão espiritual. Então, muitas das vezes você terceiriza o trabalho que você precisa desenvolver espiritualmente a uma outra pessoa, ou uma decisão a uma outra pessoa. Preciso tomar uma decisão. E aí, como eu tomo essa decisão? Eu não tenho em mim a estrutura espiritual ou a comunicação exata para que eu me decida pelo sim ou pelo não. Então, o que eu faço? Eu vou lá e terceirizo. Eu faço uso de uma outra pessoa para que ela entre ali no lugar santíssimo, para que ela faça aquela comunicação com o céu e me traz uma resposta. Isso poderia se dizer que seria como se fosse consultar uma cartomante, digamos assim. Imagina uma situação dessa, por exemplo. Preciso tomar uma decisão, não sei se é a decisão certa, então eu saio nas ruas e vejo que tem uma placa escrita ali, cartomante. Eu vou lá, me consulto e com base no que ela viu ou no que ela não viu, eu chego à decisão se eu devo ou não seguir, vender, comprar, fazer, não fazer, falar, não falar, entende? Então isso é muito perigoso quando nós abrimos mão das nossas ferramentas. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas decisões, porque acredite, a ferramenta que você precisa hoje na sua vida, ela já esteve com você em algum momento dela. Talvez quando você tinha 5 anos de idade, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos de idade. O que você precisa hoje no que diz respeito a ferramentas emocionais, espirituais ou até mesmo materiais, em algum momento você já teve, mas por falta de instrução, por exemplo, você não conseguiu ter a compreensão do que aquela ferramenta importava e você achou que isso não se fazia necessário. Você foi lá e abriu mão dessa ferramenta e hoje você sente falta dela e não consegue usá-la novamente, entende? Você não consegue, uma coisa é você ter recebido algo, uma coisa é alguém ter te dado algo, entende? E você simplesmente vai lá e abre mão, não quero isso, joga de lado. E aí você chega para a pessoa novamente e fala assim, olha, lembra aquilo que você me deu? Eu tô precisando novamente. A pessoa, mas como assim? O que você fez com o que eu te dei? Aí você fala, olha, joguei pelo caminho, não dei o valor devido e agora eu preciso novamente. E aí eu te pergunto, qual vai ser a disposição dessa pessoa de te dar mais uma vez o que ela já havia te dado e você não valorizou? Entende? Então muitas das vezes nós abrimos mão das nossas ferramentas justamente por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de compreender em toda a sua profundidade o que os nossos dons representam, né? O que o nosso conhecimento representa, quem nós realmente somos, qual é a direção que nós devemos tomar, qual que é o caminho que nós devemos seguir. Tudo que nós precisamos para viver ao longo dessa vida todinha, ela já foi nos dado desde quando nós nascemos. Nós já nascemos com tudo que nós precisamos. Imagina que você é a cabine de um avião. E à medida que você vai avançando, você vai apertando botões que vai ativando dons, ativando expertise, ativando inteligência, ativando conhecimento. Você vai subindo e são dons que você vai apertando. São ferramentas que você vai pegando ao longo do caminho. Quando você está, por exemplo, às vezes eu vejo o Marcos jogando videogame, ele está lá jogando e tudo que ele encontra pelo caminho ele vai pegando, você entende? Às vezes são coisas que talvez não se faça necessário, mas como é um jogo de missão, talvez aquilo dali esteja naquele momento ali por um motivo. Não vou usar agora, mas pode ser que na próxima missão se faça necessário.
Entende? Então as pessoas vão pegando aquelas coisas ao longo do caminho e vai juntando como se fossem tesouros, porque eu não sei em que momento isso vai se fazer necessário, entende? Então a gente passa pela nossa vida, pela nossa trajetória, e por falta desse tato, por falta desse feeling, por falta desse compromisso com o nosso desenvolvimento espiritual e material, a gente acaba deixando ferramentas ao longo do caminho. A gente vê um alicate, olha, não se faz necessário, para que eu quero um alicate? Não preciso, tá tudo apertado, tá tudo no jeito, tudo no eixo, não quero. Só que dali uma semana você precisa do bendito do alicate, cadê ele? Você não tem, entende? Às vezes você passa por uma live ali no Instagram, por um vídeo no Instagram, no YouTube, ou por um livro, ou por uma mensagem ali na palavra, e você faz vista grossa ao que você acabou de ver, ou o que você acabou de ler, ou o que você acabou de assistir, passou rápido, não deu a devida atenção, mas era exatamente aquilo que você precisava ouvir para que você tivesse a ferramenta necessária no momento necessário. Então a vida ela não pode ser um desperdício, a vida não pode ser uma coisa tratada assim de forma aleatória, de forma superficial, ou vamos empurrando com a barriga do jeito que dá, não. É algo que deve ser tratado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Imagina que houve um sacrifício muito grande para que nós pudéssemos ter acesso. E não faz sentido nenhum nós não valorizarmos esses sacrifícios, nós não honrarmos o sacrifício de morte que foi feito por nós, a ponto de, nessa caminhada, nos suprir de toda a ferramenta necessária para fazer a obra daquele que nos enviou. Tudo na nossa vida tem um propósito e nós precisamos estar conscientes de qual que é o nosso papel nela e quais são as ferramentas que nós vamos precisar ao longo do caminho. Então não abre mão dos dons que você tem, não abre mão das ferramentas que lhe foram condicionadas, emprestadas, não abre mão dos talentos. Os talentos eles precisam ser granjeados. Se você não granjear, em algum momento virá o dono da colheita e perguntará o que foi feito dos seus talentos, o que você fez com o tesouro que eu te dei. Você enterrou, você guardou, ou você multiplicou, ou você distribuiu, o que foi feito. Não terceirize a administração das tuas bênçãos, dos teus dons, dos teus compromissos, dos teus objetivos, das tuas decisões a outras pessoas. Não se faça tão pequeno no sentido de achar que não é capaz de ter uma comunicação, uma resposta direta daquele que te criou. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido ele ter feito você melhor do que eu, ou eu melhor do que você, ou eu condicionado a ter alguns acessos e você não ter acesso nenhum. Faz algum sentido para você? Qual que é o filho que, tendo fome, o pai dá a ele pedra de comer, pedra para comer? Então percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, mesmo antes de nós virmos a vida. Ele nos amou primeiro. Imagina, hoje você talvez se vê numa situação que você olha, para mim as coisas não estão indo muito boas não, eu não sou tão merecedor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas imagina só, o Criador ele já viu a tua vida, começo, meio e fim, e ele já sabe o fim de tudo isso, ou ele já sabe que fim isso tudo poderá levar, e ele te amou mesmo sabendo dos teus próximos pecados, das suas próximas falhas, dos teus próximos erros, ele te amou primeiro. Imagina que ele, decididamente, ele escolheu te amar primeiro, sem saber se esse amor seria correspondido. Ele escolheu dar a vida por você, mesmo sem saber se você daria o valor devido à vida que ele deu. Tudo ele fez primeiro por você, entende? Sabe quando já aconteceu isso algumas vezes na minha vida, de eu pedir um sinal sobre algo específico, olha, me dá um sinal sobre tal coisa. O maior sinal que Deus pode ter dado para nós é justamente a morte do seu Filho, o seu unigênito, o teu único, nos dizendo que, amigo, você quer sinal maior do que esse? Eu dar o meu próprio Filho por amor de vós, eu dar o meu próprio Filho por amor de você quer um sinal maior do que esse? Um sinal de providência, um sinal de cuidado, um sinal de amor. Quer um sinal maior do que esse? Você não vai ter, querido. Então é muito importante, de suma importância, nós nos atentarmos às ferramentas que nós temos e tomar o cuidado de não largá-las ao longo do caminho. Eu assisti ontem
vou terminar aqui já. Eu assisti ontem um filme com as crianças, um novo filme do Gato de Botas. E aquele filme ali, ele trouxe uma mensagem muito tocante. Nós pararmos ali para pensar, para analisar ele assim com profundidade, né? Eu vou dar alguns spoilers aqui, mas se faz necessário. Na maior parte do tempo as pessoas assistem filme para rir, um filme que nem esse, você vai rir, você vai querer rir, é um filme de desenho animado, é o Gato de Botas, então você... então, para não deixar passar despercebido a mensagem que o filme quis passar, eu vou dar um spoiler. O contexto do filme fala sobre o Gato de Botas, o lema dele é que ele ri na frente da morte, né? Então ele se vê, ele ri, então tá diante da morte, ele vai lá e ri, tá diante da morte, ele vai lá e ri. Mas aí o que aconteceu? Nesse rir diante da morte, acabou que ele acabou com todas as vidas dele, né? Numa batalha ele morreu, mas aí ele, por ser gato, tem 7 vidas. Aí ele morreu em outra, mas tinha mais vida. Então ele sempre tinha uma vida, então ele tinha essa liberdade de rir na frente da morte. Mas quando ele menos espera, o que aconteceu? Ele chegou na última vida dele. E aí bateu um desespero muito grande dele. E o que ele queria? Ele queria... Aí ele soube de uma estrela que condicionava um desejo. Qualquer desejo a estrela concedia. E aí ele começou a perseguir essa estrela, porque ele queria ter direito de novo às vidas que ele havia perdido. E aí ele sai na caminhada em busca da estrela. Aí tem um outro personagem que é a Caixinha Dourada. Não sei se vocês vão lembrar da Caixinha Dourada, que é aquela menininha que ela entra na casa de um urso, ela encontra alguma coisa ali em cima da mesa, acho que um mel, um mingau, ela come, fica com sono e dorme na cama do urso. E aí o que acontece? Os ursos chegam e acabam adotando a Caixinha Dourada para ser filha deles. E aí já mostra ela meio que na vida adulta, literalmente inserida ali na família de urso, pai, mãe, o irmão urso e ela. E ela também tinha um desejo, e ela também estava perseguindo a estrela. Engraçado, né? Que antes de ela decidir perseguir por si só, ela estava procurando pelo Gato de Botas, porque só ele poderia pegar a ferramenta no lugar X que estava com pessoa X, só ele tinha coragem para fazer aquilo. Então percebe que meio que me ocorreu agora, está ligado, né? Essas coisas estão ligadas ou não. Mas ok. E aí tem um outro personagem que é a Patamansa, que é aquela cúmplice ali do Gato de Botas. Ela também queria a estrela porque ela queria fazer um pedido. Ela queria encontrar uma pessoa em quem ela pudesse confiar. Aí tinha um outro personagem, que é um personagem muito, muito pesado, assim, a energia dele, que era o João alguma coisa, João, enfim, não lembro o segundo nome. E ele queria toda a magia do mundo, esse era o desejo dele. E aí, esse João era muito curioso, porque ele ficou muito mais evidente. Ele gostava muito da questão da magia, então ele passou a vida dele todinha, capturando todas as magias do mundo. Então, a mão de Midas, que transformava tudo em ouro, ele conquistou. Um chifre de unicórnio, ele conseguiu conquistar. A consciência do grilo falante do Pinóquio, ele conseguiu conquistar. Então, tudo que diz respeito à magia, ele conseguiu. Lá no filme qual que é o nome? Da Alice no País das Maravilhas, que ela tem aquele bolzinho, aquele pão que ela come fica grande, o pão que ela come fica pequeno, ele também tinha aquilo dali. No filme do Animais Fantásticos, do Harry Potter, que tem aquele cara que tem aquela bolsa, que dentro da bolsa está um mundo dentro da bolsa, ele tinha essa bolsa. Então você percebe que toda a magia do mundo ele já tinha, entende? E ele queria mais. Então qual que é a moral do filme? Tudo que nós precisamos, ou tudo que nós buscamos, de duas uma, ou a gente tem, está conosco, só não estamos conseguindo identificar isso em nós, ou nós já tivemos e abrimos mão ao longo do caminho. Então esse personagem, por exemplo, o Gato de Botas, ele estava procurando por mais uma vida. Amigo, você já teve 8 ou 7, mas nenhuma dessas você deu valor, e agora você está correndo atrás de mais uma. Então quantas vidas vai se fazer necessário até que decididamente você decida viver o que precisa ser vivido da forma como tem que ser vivido. A Patamansa estava procurando alguém em quem ela pudesse confiar, mas em toda a história dos dois personagens, o Gato de Botas e a Patamansa, ela tinha ali do lado dela alguém em quem ela podia confiar, que era ele, no caso. A Caixinha Dourada, o sonho dela era encontrar uma família
Ela ia encontrar, ela queria ter uma família real, digamos assim, não uma família de urso. E aí no final do filme ela se dá conta que ela já tinha tudo que ela precisava. Embora fosse uma família um pouco desconfigurada, mas era aquela família dela e a família amava ela como nenhuma outra seria capaz de amar. Já o menino João, ele queria toda a magia do mundo. E ele já tinha ali com ele, dentro daquela mala que ele guardou todas aquelas coisas, aqueles objetos. Ele já tinha com ele toda a magia do mundo. Então você percebe que na maior parte do tempo as pessoas estão procurando por algo que elas já têm ou procurando por algo que elas já tinham. Porque ao longo do caminho você abriu mão do que era mais precioso, porque você achou que talvez não fazia necessário. E qual que é a forma mais eficiente de saber o que é e o que não é necessário? Simples, ter uma comunicação livre com o céu. Sendo capaz de colocar o teu joelho no chão, comunicando direto, pedindo direção, discernimento para que você consiga ir aonde você tem que ir, para que você consiga chegar aonde você tem que chegar. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. E por que eu vou dizer para você que é complexo? Porque exige sacrifício e nem todo mundo está disposto a ter sacrifício, a fazer sacrifício. Entende? Então é tudo, decididamente, é tudo uma questão de escolha, uma questão de assertividade. Será que eu estou abrindo mão do que eu realmente deveria? Ou eu estou me cercando de ferramentas que talvez nem são ferramentas minhas, entende? Talvez eu estou carregando algo que nem é meu e eu não precisaria ter aquele peso sobre mim, e aí na expectativa de aliviar o peso, em vez de eu aliviar o peso com o que não é meu, eu alivio o peso com o que realmente é meu e largo no meio do caminho as ferramentas que foi me condicionadas desde quando eu nasci. Então é necessário que se faça um reprocesso, um retorno ao mais profundo da mente, ao mais profundo do coração, e tente identificar aonde estão as ferramentas que já estão dentro de você e como você consegue ativá-las, ou se em algum momento você já fez uso delas, como eu consigo ativá-las, porque eu já fiz isso uma vez, então eu consigo fazer duas. E é capaz de fazer isso. A nossa alma, ela sente saudade de coisas que nós, na condição carnal, não conhecemos, mas ela já viu, ela já presenciou, porque ela não é daqui. Imagina que você saiu pela rua agora e perdeu a chave. E aí você chega em casa, cadê a chave? Não lembra? Onde foi que eu coloquei a chave? Onde foi? Aí o que você faz? Aí você começa Aí você fecha o olho assim, deixa eu lembrar. Aí você começa a refazer mentalmente todos os caminhos que você fez, aonde você percorreu, aonde você pisou. E você começa a se dar conta de que você, nesse seu percurso de retorno, você inclusive vê pessoas que você não tinha visto no teu âmbito físico normal, natural. Você está passando assim pela mente, pelo caminho que você fala, nossa, aquela pessoa ali de amarelo eu nem tinha visto, mas você tinha visto, entende? O teu eu comum, o eu natural, não viu, mas o eu espiritual havia enxergado. E é dessa forma que você encontra bens perdidos ao longo do caminho, entende? Você pulando para dentro de você, fazendo essa reflexão, daqui a pouco você começa a identificar, achei onde eu perdi, tá ali, aí você volta e pega. Ou, achei o momento exato da minha vida que eu ativei isso dentro de mim. O que foi que eu fiz? Qual que foi o processo? O que aconteceu? Eu vou fazer novamente. Aí você vai lá e ativa mais uma vez dentro de você esse dom, ativa mais uma vez dentro de você essa ferramenta, ou pega mais uma vez ela e coloca ela em uso, faça uso dela. Okay? E assim nós vamos caminhando, dia após dia, anos após anos, meses após meses, até chegar ao último dia. E quão glorioso será esse último dia? Já parou para imaginar? Já parou para imaginar como vai ser esse último dia? Qual que é a sua expectativa do último dia? A sua expectativa do último dia é uma expectativa de medo, de apreensão ou de não vejo a hora? Tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser analisado. Porque eu li uma vez num livro que dizia assim: a vida é curta demais para ser desperdiçada e ela é muito longa para não ser entregue a propósito algum. Então desperdiçamos com tantas coisas superficiais e com o que realmente importa.
que vai fazer com que ela se torne mais longa e inclusive eterna, a gente não se importa. Ou até mesmo se importa, mas acha que talvez ainda dá tempo. Então é muito importante nós não condicionarmos as nossas ferramentas, largarmos ela ao longo do caminho simplesmente porque nós não sabemos o que fazer com ela. Eu não sei o que fazer com ela. As pessoas têm um hábito. Eu estou vendo alguns imóveis para comprar e eu vejo que eles estão sendo vendidos com, qual que é o nome? Não é com baú, é como se tivesse um galpão. Não é galpão, não lembro o nome correto. É como se você comprasse um imóvel e você tivesse lá um sótão, digamos assim, né? Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser o que for. O imóvel já vem com um sótão, entende? Um exemplo. Não é esse o nome correto, é um outro nome, mas enfim. Mas qual que é a finalidade disso? Você guardar o que nesse primeiro momento talvez você ache que não se faz necessário. Então nós precisamos ter um sótão espiritual para nós não abrirmos mão de coisas importantes, principalmente no que diz respeito ao caráter de Cristo. Esse é o principal. Essa é a ferramenta, essa é a mais importante, que ativa tudo dentro de você. Então, amigo, resumindo, entenda uma coisa: tudo o que você precisa, tudo o que você está buscando, em algum momento você já teve, ou nesse exato momento você já tem. A pergunta é: como encontrar? A forma mais eficiente de encontrar o que diz respeito a coisas materiais seria você perguntar para tua esposa: amor, onde está tal coisa? Acredite, ela vai saber. Ah, ela sabe de tudo. Ela está na primeira gaveta, está ali, está aqui, está lá. Agora, quando diz respeito a coisas espirituais, não pergunta para a esposa, pergunta para o esposo. Não o esposo físico, o esposo espiritual. Porque o esposo físico mal sabe o que está aqui na terra, então acho que talvez ele tenha até dificuldade para encontrar o que está no céu. Brincadeiras à parte. Pergunta para o esposo: como encontrar, como ativar. É tudo sobre o reino, amigo, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Deus, é tudo sobre salvar almas. Eu estava lendo agora, hoje de manhãzinha, eu estava lendo o livro de Gálatas, e ali eu vi Paulo falando sobre o evangelho que ele pregava, e eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, que evangelho é esse que Paulo está pregando? Que evangelho é esse que Paulo está pregando? Um evangelho que não faz acepção de pessoas, um evangelho que condena qualquer outra língua, qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Que evangelho é esse que Paulo está pregando? E aí um pouquinho mais para frente ali ele se vê numa discussão com Pedro, porque Pedro não fez o que precisava ser feito, ou Pedro estava agindo de uma forma que estava errado, e ele não se importou se Pedro tinha vindo antes, ou se Pedro tinha vindo depois, ou se Pedro tinha menos ou mais credibilidade. A verdade é que ele viu Pedro em erro, e olha aqui, amigo, você está errado, precisa ser corrigido. Aí depois, um pouco mais para frente, ele começa a falar sobre a conclusão de como eles chegaram, o que dizia a respeito, qual o ministério que cada um ministrava. Então chegaram à conclusão de que o ministério de Pedro era pregar para os judeus, e o ministério de Paulo era pregar para os gentios. Quem era Paulo? Um judeu doido da cabeça, entende? Que pegava todo mundo pelo pescoço, não estava nem aí, cuidava, estava fazendo bem a Deus, mas não estava. Mas já havia sido, você percebe que ele já havia sido escolhido muito antes de qualquer coisa, muito antes de apedrejar Timóteo. Acho que foi Timóteo que ele apedrejou. Muito antes de apedrejar Timóteo, ele já havia sido escolhido. Um homem que perseguiu a igreja durante anos e anos e anos de forma agressiva, e ele fala que de todos os patrícios, que seriam os meninos da época dele, ele era o mais ferrento, ele era o mais agressivo, ele era o mais radical. Ele reconhece isso nele, e esse foi escolhido para anunciar o Cristo que hoje nós estamos anunciando, de que hoje nós estamos falando, e sobre ele nós estamos vivendo. Paulo já tinha nascido com o dom de pregar, Paulo já tinha nascido com o dom de escrever, Paulo já tinha nascido com o dom de ensinar. O mais importante é que ele não abre. Imagina que se Paulo, assim que Paulo converteu, ele pega e fala: olha, tudo que eu aprendi no judaísmo eu vou abrir mão, não faz sentido nenhum para mim. E abre mão de tudo. Quando ele se dá conta de estar lá no meio dos próprios judeus, e aí ele precisa falar da lei para justificar a graça. E como é que ele vai falar da lei se ele não sabe nem o que a lei representa?
Ainda bem que ele não abriu mão dessa ferramenta, ainda bem que ele sabia o que a lei dizia, de forma que ele conseguiu ali falar da graça com muita qualidade e convencer milhares e milhares de pessoas a seguir o conselho, os passos de Cristo, o caminho de Cristo, tudo porque ele não abriu mão. Então não é tudo que você tem, tudo que você precisa já está dentro de você. Você só precisa ativar. Vai ativando, aquele botãozinho assim que vai ligando. E aí quando você ligar o último, não acredite, você ainda não vai estar pronto. Quando você ligar o último, você ainda não vai estar pronto. Porque você só vai estar pronto na glória. Enquanto você estiver aqui, vai ser de verão em verão, outono em outono, batalha em batalha, vitória em vitória. Mas essas coisas precisam fazer sentido, porque se elas não fizerem sentido, não adianta você ter um sótão, não adianta você procurar, que você não vai encontrar. Tudo isso precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, amigo, é tempo perdido. Entende? Então, um ponto importante: faça uma reflexão e veja quais foram as ferramentas que foram tiradas de você ao longo do caminho por falta de instrução, para que você não faça com a sua geração a mesma coisa que foi feita com você. Para quem você está fazendo? Essa coisa, uma das coisas mais importantes. Para quem você está fazendo? Porque se você estiver fazendo para um homem ou para uma mulher, acredite, cedo ou tarde essa pessoa não estará mais ao seu lado. Pode ser que ela morra, pode ser que ela parta dessa vida, vai para outra, ou pode simplesmente que essa pessoa vire a cabeça e o que hoje faz sentido para você, amanhã não faça mais sentido para ela. E aí, se você condicionou todo o seu crescimento, a tua evolução espiritual e hoje em uma pessoa, e hoje essa pessoa ela não existe mais, para quem você vai fazer? E aí, para você não perder os costumes, para você não perder o que normalmente as pessoas chamam de herança, não é herança, as pessoas chamam de aprendizado, de pai para filho. Para não perder isso, as pessoas ficam sempre remetendo a uma experiência, a uma pessoa. Por exemplo, olha, eu lembro que quando fulano estava aqui, fulano dizia isso, mas fulano não está mais. Eu lembro que fulano falava assim, mas fulano nem mais fala, nem está mais aqui para falar. E aí fica o que deveria ser um culto de adoração a Deus, o que deveria ser um culto de adoração àquele que deu a vida por nós, se torna um culto de adoração aos mortos. Consegue perceber o peso disso? Que muitas das vezes nós podemos estar fazendo um culto de adoração aos mortos ao invés de estar fazendo um culto de adoração a Deus. Percebe que às vezes nós podemos estar idolatrando um homem ao invés de idolatrar a Deus? Entende? Pensa que o próprio Jesus, em algum passo da palavra, eu gostaria de lembrar agora para trazer isso com muito mais qualidade, mas ele não aceitou nem ele mesmo ser idolatrado. Não é assim. Pode considerar e interpretar dessa forma, mas se ler o contexto, acredito que não vai mudar. Quando Pedro tenta impedir Jesus de cumprir o que ele precisava cumprir, e aí o Senhor Jesus vira para ele e pega e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você percebe que talvez Pedro quisesse ali empossar Jesus, colocar ele ali como um ídolo. Não, imagina que vai acontecer isso. Ele não aceitou nem ele mesmo ser tratado como um ídolo. Tem outro ponto que quando Jesus, acho que ele está no casamento, na festa dos, acho que é a festa dos tabernáculos que fala, e na verdade ele não ia na festa, no fim ele resolveu ir, e aí quando ele chega, ele começa a falar do evangelho, começa a falar do reino dele, do evangelho dele, e as pessoas se sentem tocadas por aquilo ali, e aí a palavra fala dessa forma, as pessoas queriam colocar ele como rei, entende? E aí ele foge. Então imagina que as pessoas queriam adorá-lo, no sentido de cultuar um homem, ou não a palavra, porque embora ele era a palavra, né? Então poderia até que fazer sentido, mas ele não permitiu que assim o fizesse com ele mesmo, entende?
Ele não busca ídolos, aqueles que eu considere como ídolos, ele busca aqueles que eu tenho como, que se coloquem como adoradores. Então, se o próprio Jesus não aceitou ser tido como ídolo de alguém, por que você, eu ou qualquer outra pessoa coloca fulano e beltrano, ciclano, o pai, a mãe, o avô, a avó como ídolo? Faz sentido para você? Você acha que essa é a expectativa do Rei da Glória para a tua e para a minha vida? Ver você se prostrar diante de pessoas no sentido de conseguir alcançar alguma coisa delas, sabendo que elas não têm o que você precisa, e se por um momento elas forem capazes de te dar o que você precisa, não será em função delas, mas em função daquele que tudo pode. Vai na minha casa e ora a Deus por mim, irmão. Ok, eu vou na tua casa e vou orar a Deus por você, mas o que você espera que eu faça? Entende? Porque a oração vem de cima, a oração vem daqui, a oração sobe, mas o poder vem da glória. Então, por mais que você ache que essa pessoa tem alguma coisa para te dar, e talvez ela tenha, mas o que ela tem não é teu, ou, perdão, não é dela. Então, se você chega a essa conclusão com muita facilidade e qualidade, por que você não vai buscar aquele que realmente tem o que você precisa? Será que é por falta de merecimento? Por acreditar que você não merece? Por acreditar que talvez você não é escolhido? Por acreditar que olha as tuas vestes e não faz sentido algum? Será que é por isso? Lembra de que Ele te amou primeiro, mesmo sabendo quem você se tornaria, porque Ele sabe o que você pode se tornar. A misericórdia de Deus, ela se renova todo dia, ela se renova toda manhã. Ela renovou essa manhã para mim e ela também renovou essa manhã para você. E acredite, sabe o que vai acontecer amanhã? Ela vai se renovar mais uma vez. Então pense dessa forma, não condicione as tuas ferramentas a ninguém, não abra mão delas por nada mais precioso nesse mundo. Deus, Ele não erra, Ele é supremo, Ele é absoluto, Ele é unigênito, Ele é único. Se Ele te deu, é porque você deveria ter. E se Ele não te deu, é que talvez você não devesse ter. Porque tudo que você precisa você tem. Pode ser que você não esteja ativado em você agora, entende? Mas pode ser que ao longo da vida, conforme você vai evoluindo, vai ganhando altura, se faz necessário que você aperte o botão de pressurização, porque o avião está acima disso, ou abaixo da nuvem, acima das nuvens, entende? Então seja, já está tudo aí, tudo já está preparado, tudo já está preparado, só precisa ir ativando um após um. Então pense dessa forma, lança fora toda aflição, toda angústia, todo medo e simplesmente acredita que existe algo muito superior e muito maior preparado para você, para mim e para todos nós. Não dê as suas ferramentas a ninguém, não deixe que ninguém as administre. E não abra mão de nenhuma ferramenta por achar que está em excesso de peso. Carrega a tua fardo. Carrega a tua cruz, viva os vitupérios de Cristo e a recompensa é um dia morar com Ele eternamente nos céus. Um grande abraço e até outra vez.